Oi, gente, eu me chamo Raíza. Esse daqui é o Linha Contada. Puxa o fio e vem comigo, porque hoje a gente vai falar sobre Canção para Ninar Menino Grande. Então, gente, esse daqui posso dizer com todas as palavras, com toda a minha convicção, de que é o meu livro preferido da Conceição Evaristo. Esse daqui acho que é o quarto livro que eu leio dela. Então, tenho propriedade para dizer. O primeiro livro que eu li dela foi Olhos d'Água, tanto é que eu tenho um quadro aqui de Olhos d'Água que eu pintei. E assim, até então, Olhos d'Água era o meu preferido. Eu já li Poncial Vicêncio e Becos da Memória. Só que aí, quando eu li Canção para Ninar Menino Grande, gente, vocês não têm ideia. Tipo, eu sinto que ao escrever esse livro aqui, a Conceição Evaristo foi consagrada como a gênia da língua portuguesa, porque não é possível a genialidade que é esse livro. Na trama principal do livro, a gente vai acompanhar o Fio Jasmin, que é um homem negro, que é considerado um homem negro muito lindo, muito sedutor, muito encantador. Ele consegue paquerar com várias mulheres, ficar com várias mulheres. E aí, no início do livro, tudo bem, ok. Só que a gente descobre que o Fio, ele é noivo da Pérola Maria. E aí, ao longo de todo o livro, a gente vê esse homem se deitando com várias e várias e várias mulheres, mas ainda assim proclamando o seu amor pela sua noiva, a Pérola Maria. E aí, ao longo do livro, a primeiro momento, a gente tem a perspectiva de que o Fio é um homem que, ok, ele traiu, ele errou, mas isso vai mudar no livro. Só que a questão não é essa. A questão é que o Fio é considerado aquele homem negro que é para ser sedutor, é para ser sexualizado. Ele se aproveita da beleza do corpo, da sedução, para dormir com várias e várias mulheres e na manhã seguinte largar elas. Tanto é que tem várias mulheres marcantes ao longo da trama. Tem mulheres que se suicidam quando ele larga elas. Tem mulheres que aceitam ter um filho dele, já que a trama principal gira em torno desse homem. Tem vários e vários filhos espalhados por todo o país, por todas as cidades. Ele é maquinista, então em cada cidade que ele vai, ele tem que conquistar uma mulher. Tanto é que isso é incentivado dentro do próprio trabalho dele e dentro da própria família, quando se trata de pais e tios e etc. Então, como ele é maquinista, acaba que eles vão passando por várias cidades e em cada cidade ele se encanta por uma mulher, ele tira a virgindade de várias mulheres, ele tira a pureza de várias mulheres, a inocência. Outras mulheres ele já engana com um possível amor, demonstrando que vai ter um possível amor, quando na verdade não vai ter. Então a premissa gira em torno desse homem que tem várias mulheres ao pé dele, mas que no final da noite ele vai se sentir sozinho, porque afinal ele não foi ensinado a pensar em outra coisa a não ser em conquistar e em sexo. Coisa que eu achei muito interessante na capa do livro é que a gente tem o Fio, um homem negro, e que a gente tem ele e ele novamente, mostrando que isso é basicamente o que ele vê. Ele não consegue enxergar o sentimento das mulheres quando ele faz esse tipo de coisa com elas. Tipo assim, ele até consegue enxergar, ele até, por um certo momentozinho, ele consegue se sentir culpado, mas isso facilmente passa, já que ele não foi ensinado a sentir empatia pelas mulheres, ele foi ensinado a conquistá-las e a depravá-las. Muito interessante, né? E ao longo do livro, a gente vai ver que essa coisa do Fio Jasmin querer se sentir um homem desejado vem desde quando ele era pequeno, desde quando ele foi ensinado de que ele era só mais um homem negro, ou então desde quando ele foi ensinado pelo pai e pelos familiares de que é isso aí, homem tem que usar e tem que jogar fora mesmo. Tem um momento do livro em que isso é mencionado, mesmo o Fio estando casado. No final do livro, a gente vê menções de homens falando isso pra eles, que mesmo ele casado, ele tem que ficar com várias mulheres, ele tem que conquistar várias mulheres, mas ele não pode no final ficar com nenhuma, porque esse é o projeto de homem que a sociedade patriarcal quer. Um homem que fica com várias mulheres e é isso aí. Tipo assim, a Conceição Evaristo consegue dar isso de uma maneira muito simples. Tipo assim, você não precisa ser um super gênio para pegar o que ela tá tentando dizer, mas ao mesmo tempo você precisa de fato ter um senso crítico se você quiser
entender como ela trata a questão do machismo, do patriarcado, em relação a esse livro, em relação ao Fio Jasmine. Já que no começo do livro, ela tem tanto tato poético, ela consegue fazer do limão uma limonada. Ela pega uma história que, assim, ao nosso ver, é feia, de um homem usando várias mulheres, mas ela consegue transformar isso de um modo tão poético que no final a gente só quer saber quem é a próxima mulher que Fio Jasmine irá se deitar. De tão bom que é esse livro, de tão bom que ela consegue pegar essa história e transformar ela em algo muito complexo. E ao longo do livro, a gente vai ter várias e várias mulheres com quem ele se deitou, com quem ele conquistou. Algumas ele não chegou a se deitar nem nada, mas a premissa é cada capítulozinho ser uma mulher diferente. Então a gente conhece várias mulheres. Tem a primeira mulher, que é a Neide, tem a própria mulher dele, a própria esposa dele. Aí tem uma mulher que era cafetina, tem outra mulher que era prostituta, tem a dona da joalheria. Então a história vai se passar ao longo de várias mulheres. E a questão também de que o Fio é o nosso protagonista, mas a gente acompanha mais as mulheres com que ele se deita do que o próprio protagonista, mostrando como o homem aqui, a questão do homem, o personagem do homem, ele não tem desejos, ele não tem sonhos, a única função dele é servir essa coisa do machismo, servir essa coisa do homem negro sexualizado, empoderado, que não pode amar, que não pode ser amado, que tem que se sexualizar. Então, assim, a Conceição Evaristo traz nesse livro um debate muito importante. E uma missão no livro, que eu acredito que seja meio que o estopim para o Fio Jasmine entender que ele é esse homem desejado e sexualizado. Eu vou ler aqui para vocês. Se naquele dia, quando tinha apenas 8 anos de idade, a professora Dona Celeste, depois de ter contado a história da Cinderela, impediu que ele encarnasse o papel do príncipe, chamando para jogo cênico um menininho loiro, ele ainda poderia ser tudo. Seria então o príncipe negro da noite. É aqui que ela consegue introduzir esse personagem de um homem que quer ser desejado, de um homem que quer ser isso, mas ao mesmo tempo ele só consegue ser isso, já que ele só foi ensinado a ser dessa forma. Ele só foi ensinado a dormir com várias mulheres, ele não foi ensinado a falar dos seus sentimentos, a expor seus sentimentos. Tanto é que quando ele se envolve com algumas mulheres, ele acaba deixando ali um pouco do frágil dele sair, mas logo é reprimido pelos outros homens que convivem com ele. Quando uma das moças que ele engabelou, enganou, tira a própria vida, ele sente ali um pouco de remorso, ele sente um pouco de culpa, mas isso logo se esvai, já que os colegas de trabalho dele falam que não deveria ser assim. E a gente leu esse livro pro encontro do clube Descolonizando a Estante. Então, assim, o encontro, gente, foi maravilhoso, porque a gente tratou de muitas questões do livro. Tinham homens lá, então a gente teve um pouco da visão de homens sobre essa questão do livro, um pouco da visão de nós mulheres, como a gente entendeu a escrita da Conceição Evaristo, uma mulher escrevendo sobre o ponto de vista de um homem negro e que conseguiu isso muito bem. Então, assim, a discussão do clube foi muito calorosa, foi maravilhosa. Acho que a gente conseguiu captar tudo que a Conceição Evaristo quis passar com esse livro. E, assim, foi uma das leituras mais prazerosas, mais gostosas, mais importantes e impactantes que eu li esse ano. Definitivamente, Canção para Ninhar Menino Grande é um dos melhores livros do século.